Sempre existiu aquela lenda de que a cada 100 anos nasce um gênio destinado a mudar a história para sempre. E sem dúvida, Gravity Falls soube provar isso à sua própria maneira. Em 1950, nascia em Nova Jersey um dos maiores futuros prodígios da humanidade, Stanford Pines. Ele veio ao mundo junto com seu irmão gêmeo, Stanley Pines, e desde moleques os dois eram unha e carne. O maior símbolo dessa irmandade era um barco velho que eles acharam numa caverna e batizaram de Stan de Guerra. Esse barquinho marcaria o começo e o fim da jornada desses dois. Mas no meio disso tudo tinha um detalhe. O Ford nasceu com uma anomalia genética, tendo 6 dedos em cada mão. Por conta disso, ele sofreu bullying a infância inteira, virando alvo de piadas. Nas próprias palavras dele, ele se sentia uma aberração. Uma aberração que vivia se perguntando se existia algum lugar no mundo onde pessoas como ele pudessem se encaixar. Provavelmente foi isso que fez com que, desde cedo, ele fosse tão atraído pelo paranormal e por coisas que a maioria achava bizarra. Deixando as mãos de lado, Stanford sempre se mostrou um garoto com um QI absurdamente acima da média. Todo ano ele levava um prêmio novo para casa por arrebentar em áreas como física, química ou matemática. Todo esse talento obviamente garantiria um futuro brilhante. O jogo virou de vez quando os professores ficaram de queixo caído com seu projeto na feira de ciências. O negócio foi tão bom que chamou a atenção de uma das universidades mais renomadas dos Estados Unidos. Isso conseguiu a proeza de impressionar até o pai dele, um cara sério e bem difícil de agradar. E não era para menos, o futuro da família Pines estava prestes a mudar para sempre. Stanford tinha a chance real de virar o gênio milionário da família, uma notícia que alegrou a muitos, mas nem todos. Numa conversa sobre o futuro, ficou claro o abismo entre os dois. Enquanto o Stanley só pensava em caçar novas aventuras com o irmão no Stan de Guerra, o Stanford tinha uma mentalidade totalmente diferente. Ele sabia que aquela era a oportunidade da sua vida, a chance de realizar o sonho de ser uma mente brilhante e deixar sua marca na história. Apesar de a família estar com a vida ganha, a verdade é que o Stanley sabia que não era nada sem o irmão. Magoado e de cabeça quente com a ideia de perder seu melhor amigo, ele caminhava pelos corredores da escola até dar de cara com o experimento do irmão, o grande culpado por tudo aquilo. Num ataque de raiva, ele soca a mesa e acaba, sem querer, estragando uma peça da máquina. Mesmo sem intenção, Stanley tinha acabado de fazer uma burrada que mudaria a história dos gêmeos para sempre. No dia seguinte, quando os avaliadores chegaram para ver o projeto, a surpresa foi geral. A máquina pifou do nada. A equipe de admissão foi embora totalmente decepcionada, desclassificando o Ford e acabando com o sonho dele de entrar na universidade de elite. Mas o Ford notou um detalhe na cena do crime: um pacotinho de amendoins no chão, o salgadinho favorito do Stanley. Chegando em casa, o Ford enquadra o irmão. O Stanley até é sincero e confessa, mas age como se não fizesse a menor ideia do peso que aquele projeto tinha para o futuro da família. O barraco foi tão grande que o pai deles expulsou o Stanley de casa. E podemos dizer que foi exatamente ali que a conexão dos gêmeos quebrou. E cada um seguiu um rumo diferente. Com tudo arruinado, o Ford teve que ir para uma universidade muito mais fraca, onde precisava se esforçar o dobro. Mas para alguém que respirava conhecimento, isso não era um problema. O lado bom é que lá ele fez alguns amigos, em especial um cara chamado Fiddleford McGucket, que seria peça-chave na sua vida no futuro. Depois de ralar muito, Stanford se formou com uma tese científica tão impressionante que lhe rendeu uma bolsa de estudos gigante. Foi então que ele lembrou de como foi tratado como uma aberração a vida toda, o que reacendeu seu interesse por anomalias e fenômenos inexplicáveis. Após muita pesquisa, ele descobriu que existia uma cidadezinha bizarra no Oregon com uma alta concentração de anomalias. O nome do lugar, Gravity Falls. Ele investiu todo o dinheiro da bolsa para montar um laboratório de pesquisa por lá. Sabendo que precisava documentar cada criatura e mistério que achasse, ele começou a escrever um livro que logo ficaria famoso como o Diário Número 1. Quando preencheu o primeiro, engatou no segundo, que já era bem mais perigoso, focado em magia negra e misticismo. O grande objetivo do Ford era entender a origem de tudo em Gravity Falls. O Ford era fascinado por essas criaturas estranhas. Diferente da maioria das pessoas, ele não sentia nojo ou pavor delas, porque a sua mutação genética fazia com que ele sentisse uma empatia pessoal por tudo que era bizarro em Gravity Falls. Com o tempo, ele encheu os diários com mistérios que quebravam as leis da física
física e começou a teorizar que as esquisitices de Gravity Falls vazavam de uma dimensão paralela. Como era impossível fazer um projeto desse tamanho sozinho, ele chamou seu velho amigo de faculdade, Fiddleford McGookit. Juntos construíram um bunker secreto gigantesco. Nessa brincadeira, o Ford criou invenções absurdas, como uma gravata capaz de controlar a mente ou um tapete eletrônico que trocava as pessoas de corpo. Durante as escavações, Ford achou uma caverna cheia de pinturas de xamãs antigos. As gravuras mostravam como invocar uma entidade poderosa capaz de responder a absolutamente qualquer pergunta. Tinha um aviso claro de que invocar esse ser traria consequências apocalípticas, mas cego pela ambição e desesperado por respostas, ele meteu o louco e recitou o feitiço. De início não rolou nada, mas durante um cochilo, ele teve um sonho onde encontrou um ser triangular chamado Bill Cipher. O Bill usou aquele papinho manipulador de que escolhia uma mente brilhante a cada 100 anos. Encheu a bola do Ford e ganhou a confiança dele facinho. Ford achou que tinha encontrado sua musa inspiradora, alguém que compartilhava o mesmo objetivo, criar um portal entre duas dimensões. Eles pareciam um time perfeito, mas as coisas dariam uma guinada brutal. Ford começou a seguir as plantas do Bill para construir o portal interdimensional, e com a ajuda do Fiddleford, a obra saiu do papel. Só que quando o projeto estava pronto, rolou um acidente tenso. Fiddleford foi sugado para dentro do portal por alguns segundos e viu a pior face daquele universo. Quando McGookit conseguiu sair, ele alertou Ford sobre a criatura de um olho só e seus planos de causar o fim do mundo. Mesmo escutando isso, o Ford não teve coragem de desligar a máquina. Aquilo ali era o trabalho de uma vida inteira. Ele decidiu confrontar o Bill sobre seus verdadeiros planos e a ficha caiu. Ele tinha sido feito de otário esse tempo todo. As verdadeiras intenções do Dorito Illuminati eram trazer caos e destruição apocalíptica para nossa dimensão. Sem ter o que fazer, Ford cortou os laços com o Bill e desligou o portal na marra para impedir o apocalipse. Destruído por essa traição, ele escreveu a frase mais clássica do diário número 3. Em Gravity Falls, não confie em ninguém. Morrendo de medo do retorno inevitável do Bill, Ford decidiu abandonar tudo. Ele escondeu os diários para que o segredo do portal não caísse em mãos erradas e transformou a própria casa num bunker improvisado contra o apocalipse. No seu limite, o Ford decidiu ligar para a única pessoa em quem ele ainda confiava. Quando o Stan chega, depois de 10 anos sem ver o irmão, o clima pesa. O Ford explica por cima o poder do portal, joga o diário na mão do Stanley e manda ele ir para o mais longe possível. Naquele momento, o cientista frio e pirado ali não lembrava em nada o garotinho que sonhava em conquistar mistérios no stand de guerra. A parceria com o Bill e a obsessão pela ciência consumiram o Ford. O climão gerou uma briga pesada, onde eles ligaram o portal sem querer. Na confusão, o Stan empurrou o irmão, fazendo com que o Ford fosse sugado pelas costas, desaparecendo no espaço-tempo. Quando o Stanford acordou, ele estava num lugar que parecia uma alucinação pesada, o Reino dos Pesadelos. Era a casa do Bill, um lugar onde as leis da física simplesmente não existem, uma dimensão caótica, descontrolada e onde a realidade derrete o tempo todo, um prato cheio para enlouquecer qualquer um. Logo de cara, o Ford foi caçado por monstros e capangas do Bill. Sem regras para se basear, ele teve que lutar para não perder a sanidade enquanto tentava sobreviver e achar um jeito de voltar. Mas estamos falando de Stanford Pines, um gênio nato. Primeiro, ele se escondeu nas cavernas de um asteroide flutuante para despistar os capangas. Lá, ele trombou com uma família de refugiados alienígenas que tinham sido sugados por um buraco de minhoca. Essa galera deu mantimentos para ele e, mais importante, um tradutor tridimensional avançado. Agindo como um verdadeiro sobrevivente, Ford usou o tradutor para pular de dimensão em dimensão, coletando dados para a guerra contra o demônio. Numa dessas viagens, na dimensão 52, ele encontrou a oráculo Jezeel Brown, que deu a dica de ouro: implantar uma placa de metal cirúrgica na própria cabeça para impedir que o Bill o possuísse. Esse upgrade foi essencial para o confronto final. Fugindo por buracos de minhoca, o Stanford visitou várias dimensões, mas uma em especial chamou a atenção: uma terra paralela. Nessa realidade, o efeito borboleta rolou solto. O Fiddleford nunca entrou no portal naquele dia do acidente.
Com a sanidade do amigo intacta, as duas versões trabalharam juntas para criar o desestabilizador quântico, a arma mais apelona de todas, capaz de obliterar o Bill a nível atômico. Enquanto isso, na nossa dimensão original, a vida seguia. Num easter egg genial no episódio O Porco Viajante do Tempo, dá pra ver um Stanley mais jovem espiando pela janela por milissegundos enquanto Dipper e Mabel correm. Isso confirmou que, após perder o irmão pro portal, o Stanley adotou o nome de Stanford Pines, transformando o laboratório na Cabana do Mistério. Nos anos seguintes, enquanto o Ford original ainda estava preso, Dipper Pines, seu sobrinho neto, acha acidentalmente o Diário 3 na floresta e fica alucinado com os segredos de Gravity Falls. E pior, no episódio A Mão que Balança a Mabel, descobrimos que o pequeno Gideãozinho conseguiu o Diário 2, fazendo exatamente o que o Ford temia, deixando os poderes caírem em mãos erradas. No episódio Escapando dos Sonhos tem um detalhe genial. Quando o Gideão invoca o Bill e manda ele invadir a mente de Stanford Pines, que era o Stan disfarçado, ele sabia de tudo. Ele sacou que era o Stanley ali, mas só de ouvir o nome do antigo aprendiz depois de tantos anos, ele lembrou da sua marionete favorita. O reencontro era questão de tempo. Na reta final da primeira temporada, o Gideão surta e tenta juntar os diários para controlar a cidade. Após derrotarem o Gordinho do Mal, o Dipper mostra os diários pro Stan, que secretamente os pega para reativar a máquina no subsolo. Isso provava uma coisa absurda. Durante todos aqueles anos, o Stanley estava focado em apenas uma coisa: consertar a máquina e resgatar o irmão. No clássico episódio Nem Tudo é o que Parece, o governo americano baixa na cabana e os gêmeos acham resíduos radioativos, passaportes falsos e jornais dizendo que Stan Pines tinha morrido. O portal abre um rasgo no espaço e de lá de dentro sai um homem encapuzado. Quando perguntam quem é, o Stanley joga a bomba. É o autor dos diários, o meu irmão. E qual é a reação do Ford? Ele dá um baita soco no irmão em vez de agradecer. Apesar de ficar meio derretido ao conhecer seus sobrinhos netos, ele fica possesso ao saber que o Stanley usou seu nome por 30 anos e transformou a casa num pega-turista. O detalhe complexo aqui é que o Ford ainda guardava um ressentimento gigantesco, mas dessa vez o Ford estava cego pelo ego. Ele nem ligou para o fato de que o irmão gastou a vida inteira para trazê-lo de volta e recusou um perdão sincero. E essa treta de família ainda ia cobrar um preço alto. Num sonho, o Ford se viu de novo com o Bill Cipher. O maldito tinha voltado, sabendo que seu velho ajudante estava em casa, e mandou o papo reto: a profecia do fim do mundo era iminente. No episódio Dipper e Mabel contra o futuro, o Ford percebe que a fenda interdimensional está rachando e chama o Dipper numa missão suicida para pegar um material alienígena no disco voador de Gravity Falls. Tudo para evitar o chamado Estranhagedon. Nessa aventura épica cheia de explosões, o Ford fica tão impressionado com o moleque que o convida para ser seu aprendiz oficial. O Dipper curte a ideia, mas hesita em deixar a Mabel para trás. Ao que o Ford manda um seco, ela vai ficar bem sozinha. A Mabel ouve isso escondida, surta, e sai correndo para a floresta com a fenda na mochila. Quando o Dipper conta pro Ford que os dois brigaram, o cientista reage revivendo seu próprio trauma com o Stan. Mas já era tarde, a Mabel é enganada. A fenda se quebra e o céu se rasga ao meio. O Estranhagedon havia começado. Ford puxa o Dipper pro alto da torre do relógio pro plano B. Lembra do desestabilizador quântico? Ele prepara a arma para dar o tiro perfeito e matar o Bill de uma vez por todas. Mas por puro azar da lei de Murphy, o sino bate, tira a mira dele do lugar e o tiro passa de raspão no chapéu do demônio. Ele perdeu o único tiro capaz de salvar o universo. Quando o Bill percebe a tentativa de assassinato, ele caçoa do Ford, convida ele para sua gangue interdimensional e, após tomar um não na cara, transforma o cientista numa estátua de ouro sólido para usar de coçador de costas. Precisando da equação matemática para quebrar a bolha, ele descongela o Ford no seu palácio flutuante, tenta chantageá-lo com poder infinito e, como não funciona, parte para a tortura física. Enquanto o Ford era machucado, a galera transforma a Cabana do Mistério num robô gigante e resgata ele. Ford desenha o círculo do Zodíaco no chão para banir o Bill, precisando que 10 pessoas dessem as mãos. Mas a teimosia dele cobra o preço. O Stanley, magoado, cruza os braços e se recusa a fechar a roda até ouvir um muito obrigado por ter me salvo. O Ford engole seco e agradece, mas soou tão forçado e arrogante que os dois começaram a quebrar o pau no meio do apocalipse. Encurralado numa cela com o irmão, o Ford revela um último plano suicida.
usando a arma de apagar memórias. Quando o Bill faz a chantagem ameaçando as crianças, o Ford cede e deixa o demônio entrar na sua cabeça. Os dois apertam as mãos com o fogo azul e o Bill entra na paisagem mental. Mas quando a fumaça baixa surpresa, a mente não era do Ford, era do Stanley, segurando uma raquete de ping-pong. Do lado de fora, o Ford usa a pistola de memória para apagar a mente inteira do próprio irmão. Esse sacrifício supremo é o ápice da redenção do Stan. Ele aceitou perder a própria existência para salvar todo mundo, provando para o irmão gêmeo de uma vez por todas o tamanho do seu amor e do seu arrependimento pelos erros da juventude. Depois que o Estranhagedon acabou, e com a memória do Stan voltando aos poucos, a chave de Stanford finalmente virou. Ele sacou que foi um babaca egoísta por focar tanto no próprio umbigo e no rancor do passado, ignorando a magnitude dos sacrifícios que o Stanley tinha feito. Engolindo o ego e disposto a reconstruir aquele vínculo inquebrável da infância, Ford puxa o irmão e o convida para uma nova aventura, caçar anomalias no Oceano Ártico. E ele deixou claro que precisava fazer isso no barco Stan de Guerra 2, ao lado de seu melhor amigo. O sonho de criança, no fim das contas, nunca tinha morrido. O arco de Stanford Pines é um dos melhores da animação, porque mostra a evolução de um homem consumido pela ciência e pelo ressentimento para alguém que reconheceu o sacrifício, abraçou a redenção e resgatou sua família. Se você ficou até aqui, o que eu duvido muito que alguém tenha chego, escreva no comentário a palavra Dipper. Eu te amo.